que viene del mar. Quando vos todas seas mía, y el sol en tu salida diga, eso de entonces de cantar y de bailar. Foi ali 2012, 13, eu acho que uns 3 anos. Em 2012 foi que eu comecei a participar do Junipampa. Então foi no final de 2012 e início de 2013, assim. Junipampa surgiu, acho, na minha vida, mais ou menos ali em 2013. No final de 2015, no começo de 2016. Então, em 2017, isso aconteceu a partir de março. A seleção para bolsista. Eu conheci a Mari, a Mariane Rocha, no ensino médio, a gente estudava no mesmo colégio. Ela entrou no Unipampa e começou a participar do Junipampa. E aí ela me chamou, me avisou que tinha essa entrevista. E depois foi um impulso, assim. Eu era recém-formada em jornalismo, estava voltando para publicidade e na época a Mariane era bolsista, né, do Lab, me convidou e sugeriu, né, que eu participasse. Eu recebi o convite da professora Clara para participar do projeto de extensão e eu li o projeto e achei muito interessante, né, resolvi participar na hora, assim. Eu sempre quis participar do Junipampa, só que eu nunca tive coragem de falar com a Clara sobre isso, porque eu sempre fui muito tímida. E daí eu escrevia e guardava e pensava, um dia eu vou falar com ela. Mas acabou que eu e minhas colegas fizemos um documentário sobre depressão na universidade e a Clara sugeriu que a gente escrevesse um texto. E daí, como as garotas não quiseram escrever, eu acabei escrevendo e ela perguntou se eu queria publicar. Daí eu falei que sim, né? E daí, depois disso, eu falei pra ela que eu tinha outros textos e que eu gostaria de ir em alguma reunião pra ver como funcionava. Eu cheguei na cidade e comecei a tentar me inserir nos grupos, né? Então eu vim de Santa Maria para acompanhar o Adriano e acabei conhecendo a Clara no lançamento de revista, uma revista que acho que já era um produto do Lab, alguma coisa algum projeto, e a gente começou a conversar e a gente marcou de se encontrar e aí ela me explicou que tinha o Junipampa e que existia o Lab e eu estava tentando me encontrar em alguns caminhos assim. E veio a oportunidade de eu ser professora colaboradora, então. No início, eu trabalhava como escritora, né? A gente saía a campo para captar as matérias, fazer as reportagens. E foi quando eu comecei a descobrir o que era a escrita colaborativa. Assim, foi a descoberta da ferramenta. Foram várias descobertas para mim no primeiro momento. Então, a revista eu entendo que é uma revista cultural, em que cada aluno vai poder escolher o seu perfil, né? Porque o adolescente, eu creio que ele já tem bastante noção do que ele gosta de escrever, do que ele gosta de se envolver. E no projeto eu desenvolvia as habilidades, eu acho, na parte da foto, eu cheguei a fazer uma oficina da filmagem, que decorreu da foto, na época eu estava aprendendo nas oficinas da prefeitura. Outra coisa é tu te aventurar em documentar ela. E documentário me lembra cinema, e cinema me lembra autoria. Né? E aí sim me lembra tu colocar o teu ponto de vista e colocar a tua mão ali, e por mais que seja uma câmera e seja a técnica, que eu falei no início, né? É uma câmera que registra o que aconteceu de fato, sempre tem um ponto de vista. Alguma coisa da escrita, mas eu ajudava na escrita, assim, muito informalmente, porque não é minha área de formação. Como colaborador do jornal, assim. Então, ela me pediu para escrever. Na época era um texto sobre o gauchismo, se não me engano. E aí isso envolvia entrevistar algumas pessoas, assim. Entrevistei um professor da minha universidade que fazia um trabalho sobre isso. Logo que eu me formei no jornalismo, a gente fez uma oficina
quando o Junipampa estava ainda, né, entrando na parte digital, mas me marcou porque eu estava muito nervosa, né, de sair, deixar de ser aluna, e fazer, né, uma primeira, foi mais uma palestra, assim, eu lembro que eu apresentei o meu TCC e falei algumas coisas, assim, do jornalismo digital. Eu vinha fazendo coisas e projetos lá no IFSU que tinham relações com o projeto de extensão, e eu achei pertinente da gente fazer essa junção das coisas, né, tanto do projeto Narradores de Bagé que eu estava desenvolvendo lá, como oficinas de fotografia, de audiovisual. Então eu resolvi topar o convite da professora Clara e acabei entrando, né, para pensar um pouco vamos dizer, um subitem dentro do projeto, que era diálogos entre arte, cultura, comunicação e educação. Eu gosto de escrever, de fazer mais críticas sociais, que geralmente são coisas que eu passo como mulher negra, depressão que eu tenho, que é muito criticada, inclusive na universidade, professores debocham sobre o assunto. Eu escrevo sobre essas coisas que geralmente muitas pessoas passam, mas nem todas têm coragem de dizer que passam por isso, porque tem assuntos nossos que a gente tem vergonha de contar para os outros, né? E eu tento não ter essa vergonha, porque para mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas e que isso acontece, que tem como resolver. Eu comecei a participar de algumas conversas, algumas questões que já numa tentativa de renovar alguns trabalhos que já vinham acontecendo. E no segundo semestre a gente conseguiu pensar no projeto da oficina de crônica. E aí surgiu a ideia de um concurso, né? Então, quem sabe a gente não faz um concurso. E na época a Mari, que já tem uma longa história também no Lab, fez a oficina de crônica e eu disse assim, mexi com ela, vamos fazer uma coisa com foto e crônica. Quando eu entrei, a Mariane ela já tinha uma oficina em andamento, né, que era uma oficina de leitura e escrita. E então eu comecei a participar junto com a Nilda e a Mariane nessa oficina que, primeiramente, ela trabalhava com alunos da universidade. Tá? Ficou aberta para todos os cursos que estavam ali para poder ter um desenvolvimento melhor na parte da escrita. Né? E aí, todo o trabalho que a gente realizava, ele tinha como produção final um texto, né, para a gente poder divulgar no próprio Junipampa. Então, o aluno ele sabia para onde estava escrevendo, ele sentia-se valorizado, ele sabia que ia ter uma publicação. Nessa oficina também a gente mostrou bastante para os alunos os textos multimodais, né? Para o aluno ver que o texto não era só aquele lá que estava escrito no papel, que existiam diversas maneiras de ele poder trabalhar com um texto, se fosse visual, fosse áudio, fosse vídeo. A gente explorou ferramentas também junto com eles. Minha segunda participação no Lab foi após esse processo, daí eu assumi como editora-chefe do Junipampa, né? E aí a gente estava em todo um processo de mudar o layout do Junipampa. Nunca tinha feito uma identidade visual, né? Era um desafio, era um trabalho novo também. Então, o Junipampa tinha uma identidade visual, o Lab tinha uma identidade visual, mas não tinha nada profissional, né? Então, pegar, transformar o que eles tinham em algo mais profissional que era uma coisa que eu também nunca tinha feito, né? Foi bem legal. Foi um processo construído em conjunto, né? Na época, a Nilda e o Giovanni, os dois já trabalhavam nessa parte. Eu ajudei também na parte do design, né? Ajudei na parte da criação do logo, design do site. Trabalhava também como editor, né? De sessão, então organizando a sessão e na divulgação do material que era postado, né? Publicado no jornal online, né? E então a gente tinha a publicação no formato lá do blog, enfim, do site, né, do jornal, e divulgação no Facebook também. Daí, o dia que lançava, assim, a gente fazia uma divulgação. Eu e a Mariane, né, na época ela era bolsista da Unipampa aqui no Lab, pensamos algumas atividades que pudesse servir de formação para o audiovisual, como fotografia, jornalismo literário, linguagem cinematográfica e outras atividades mais voltadas para a diversidade cultural. Mas antes a gente pensou então em fazer oficinas de formação, porque o propósito do projeto era aliar a escrita experimental da produção do jornal de Unipampa
com os contextos culturais e artísticos que a gente ia promover. Eu vim de uma situação em que eu estava muito satisfeita com o meu trabalho pedagógico, né? Então eu tive que encerrar esse trabalho lá e vir lá em Santa Maria, né? E vir para cá, para Bagé, para construir uma vida, né? E cheguei aqui e não foi tão fácil construir a nova vida profissionalmente como eu achei que seria. Então eu passei por uma série de pequenas situações assim bem difíceis, inclusive profissionalmente, e eu encontrei um apoio, né, inicialmente enquanto amizade, né, na Clara principalmente, e na Flávia, que foram duas pessoas que me acolheram e que me trouxeram para dentro desse projeto e viram que eu tinha como contribuir. Mas no fim, o que elas contribuíram mais comigo do que eu com elas e com o projeto, porque ali eu me senti viva, né? Me senti útil, me senti produzindo, pensando. Um tempo depois a professora começou a fazer, além da extensão, a gente começou a ver uma parte de pesquisa, né? Tudo para poder contribuir com a nossa participação no projeto. Então a gente começou a fazer encontros de pesquisa, fazer leituras, discutir, conhecer autores. Num segundo momento, quando eu participei, aí a gente começou a explorar um trabalho com a comunidade. A gente começou a fazer oficina no Creuza, na escola ali do Ivo Ferronato. Como era uma decorrência da parte das fotos, tinha toda a questão do roteiro, da linguagem, do visual. Eu cheguei a fazer algumas outras filmagens com estudantes, né, fazendo entrevistas também. Algumas cores o Junipampa já usava, acho que ele já usava o laranja, né? Era bem aberto, assim, né? Os guris deixaram muito para que eu apresentasse alguma coisa. E as cores foram pensadas casando com a proposta realmente do Lab, né? A gente usou essas cores quentes porque elas transmitem vida e tem essa questão da energia das cores quentes, né? Então combinava com a proposta, né, de ser mais ativo e tal. Assim como os símbolos também, na época, eu acho que o Junipampa usava muito o arroba como símbolo, né? E aí a gente trouxe outros símbolos ali, acho que o Play, que ficou bem em destaque, a gente usa um clipezinho que meio que dá a ideia de conexão, assim. Também buscando, junto com as cores, junto com toda a ideia, né? A ideia do cubo, que são as faces, trazer essa ideia que o Junipampa traz, né? Que é a conectividade, que é usar várias mídias, que é casar vários elementos. Quando a Clara propôs, né, diálogos entre arte, cultura, comunicação e educação, essa palavra ela não me passou batida, né? Diálogos, o que ela queria, né? O que estava se pensando com diálogos. Então eu fui meio que tendo que pensar um pouco o que era possível de ser feito a partir dessa palavra que para mim não era insignificante, né? E aí então eu fui pesquisar um pouco, fui estudar um pouco da pesquisa do David Bowie, um filósofo físico que pesquisou a questão dialógica com grupos, né? E ele chegou à conclusão, né, de que o significado de diálogos era justamente assim, significado que flui entre as pessoas ou através das pessoas. Então isso tinha tudo a ver com o que a gente estava pensando, né? Porque as ações culturais que a gente promoveu, elas se basearam justamente na criação de sentido através da escrita. Eu tenho experiências assim que eu fui extremamente silenciada. Tudo que compõe sociologicamente o ambiente pode te agredir, né? E aí a questão é tentar transformar essas agressões em coisas mais produtivas, né? Isso dialoga diretamente com o Lab, né? Que é um espaço para que não se silencie. Então isso a minha história nesse momento ela se encontra com a história do Lab nessa situação. A parte da pesquisa também, né? Quando a gente fez essa parte da transformação do Junipampa e do layout do Junipampa, teve pesquisa, a gente conseguiu elaborar artigos, né? Baseado nisso, foi bem significativamente ter uma publicação, tu não só fazer o layout, mas tu também ter texto, né, dentro do projeto, foi bem legal. Eu comecei a aprender o que era escrita colaborativa, a escrever colaborativamente, porque eu tinha que planejar as aulas junto com as gurias, tinha que planejar junto com a Mariane, junto com a Nilda.
Eu comecei a escrever melhor depois que comecei a participar do Junipampa, porque como é uma escrita compartilhada, todas as pessoas estão ali lendo o que você escreveu, elas dão dicas, né? E mostram o que você está errando no seu texto. Então, essa escrita colaborativa ajuda bastante a crescer a escrita e crescer no sentido de escrever melhor. Eu achava que até que era impossível escrever com outra pessoa, porque então, até nos trabalhos que eram em grupo, na faculdade ou na escola mesmo, eu tinha muita dificuldade, porque eu sempre fiz as coisas sozinha. Eu sempre preferi fazer sozinha, né? E daí a gente acha que esse é o melhor jeito, mas na verdade, quando você tá com outra pessoa e quando você aprende a trabalhar com outra pessoa, se torna muito mais fácil. Eu nunca tinha vivenciado em outros lugares uma estratégia de trabalho com a produção escrita que valorizasse esse olhar, né? E isso a gente de fato consegue trazer uma nova concepção de escrita e tentar uma nova cultura, né? Inclusive para a própria formação de professores e professoras, né? Geralmente a gente sempre trabalhava em duplas, né? Ou em trios, para manter essa função da escrita colaborativa, né? Que era o principal foco do nosso trabalho. E aí então eu dividia as tarefas, via com o pessoal quem podia ir fazer tal reportagem, quem podia tirar as fotos, quem podia fazer os áudios. Então a gente distribuía as tarefas, eu ficava ali observando se o pessoal estava postando nas datas certas. O foco principal era realmente a escrita colaborativa e o uso do site do Junipampa como uma plataforma de visualização mesmo, de publicização das experiências que a gente vinha fazendo. Eu sempre pensei que essas atividades pudessem que elas pudessem fornecer subsídios para a escrita, porque a escrita ela tinha que ser uma escrita encarnada, uma escrita vivencial, porque essa era a diferença do Lab, né? Uma escrita pautada pelo jornalismo literário, em que as pessoas, por exemplo, estivessem não só escrevendo sobre as coisas que outros estavam fazendo, mas as pessoas mesmo do Lab produzindo as ações culturais, vivenciando essas atividades culturais e aí transformando elas em escrita, divulgado na revista, que depois foi publicada, organizada pela Juliana e pela Mari. Teve até a Fernanda, que era uma das nossas colegas do grupo, ela fez uma pesquisa sobre a escrita colaborativa e ela usou até como exemplo eu e a Flávia, porque geralmente eu e a Flávia a gente era dupla. Para que serve a língua? Por que se produz texto? Enquanto as pessoas não conseguirem entender que isso é peça fundamental para a construção da sua cidadania, nós não temos o que fazer. Foi interessante, sim, no sentido de que eu nunca tinha tido um olhar aprofundado sobre nenhum tema, né? Assim, por exemplo, eu entrar em contato com um acadêmico que pesquisa determinado tema, nunca tinha acontecido comigo antes, né? Então, os textos que eu tinha contato eram crônicas, digamos assim, né? Textos de revistas, enfim, assim, caráter mais informativo mesmo. E aí eu tive contato com uma pessoa que trabalhava aprofundadamente sobre algo e eu tinha que fazer uma entrevista para essa pessoa. E é bem estranho, assim, bem difícil até, em certo ponto. O Junipampa me fez mudar um pouco essa visão, né? Que logo que eu saí da universidade, logo depois de formada, eu tinha essa visão de que o jornalista precisa ser um mediador, digamos assim, né? Que tu pode ouvir a comunidade, que tu pode ouvir os outros, mas que o texto deveria sempre passar por ti, que tu teria, por ter a formação, a competência adequada para fazer esses textos, né? E o Junipampa mostra um pouco, muda essa visão, né? Abre espaço para que a comunidade, para que pessoas de outras áreas escrevam, e isso não desqualifica o jornalismo, né? Na verdade, eu acho que isso enriquece quando tu tem a visão de outras áreas, quando outras pessoas participam desse processo, traz uma opção à mídia tradicional, né? Que é mais fechada e que muitas vezes a comunidade não tem oportunidade de participar. O Junipampa, ele cria esse espaço, né? É muito mais aberto para que quem tem uma sugestão de pauta, não só dê essa sugestão de pauta, mas escreva e consiga o espaço, né? Teve várias atividades que eu considero significativas, que produziram um efeito mais importante em termos de vinculação, de afetos. Por exemplo, o encontro, por exemplo, dos estudantes do IFSU com os da Unipampa na saída de campo à aldeia indígena de Coenju, em São Miguel das Missões. Para mim foi uma experiência muito rica, porque é uma viagem que eu faço anualmente, mas que nunca tinha um envolvimento de outros estudantes da universidade, enfim.
Da extensão, eu comecei a ver como seria a vida profissional, porque aquilo fazia a gente exercer o nosso papel, né? Tinha que ter todo aquele cuidado, preparar as aulas, ver como é que ia ser, ter toda aquela reflexão, né, autoavaliativa. Eu estava recém saindo do ensino médio, né, e me foi aberta uma porta me dando a oportunidade de adquirir experiência. Por exemplo, me abriram e me colocaram em funções ali dentro, né? Então, existem modelos de projeto onde a pessoa só observa, por exemplo, né? E esse caráter prático, assim, da coisa, né? De fazer alguém aprender fazendo mesmo, né? O que ela está fazendo. Ou seja, quer aprender a escrever, então escreve, né? Quer aprender como se faz um jornal, né? Então faça um jornal. E aprende na prática mesmo, né? E na própria prática tu vem ser capaz de refletir sobre ela mesmo. Acredito que essa foi uma experiência bem marcante, assim. Não sei, me senti assim, com uma confiança depositada em mim. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou acadêmico de Letras, Línguas Adicionais na Unipampa, no campus Bagé, e eu estou aqui para contar para vocês um pouco do que aconteceu no último dia 30 aqui na Unipampa. Bom, no dia 30 estava ocorrendo o CONSUNE, o Conselho Universitário, e foi marcado antes, através do Facebook, organizado um ato de estudantes para que nós fizéssemos as reivindicações necessárias. Nas conversas do Lab, as coisas são muito humanas, acho que posso dizer assim. Porque a gente leva o texto e tem situações que não são tão legais que a gente escreve, e daí a gente compartilha, conversa sobre isso, e daí tem pessoas que choram. Então é bem assim, é bem uma troca de experiência. E isso é muito bom. E na universidade também, todos os textos que a gente publica dá para ir para o currículo do Lattes. Eu acho que o principal foi, na época, fazer aquele... Eu experimentei fazer um curta amador e tinha a ver com as oficinas, na época, as oficinas. E foi bem interessante, assim, foi uma experiência meio única. Tudo foi aprendizado, né? Não fui lá só para fornecer conhecimento, é um laboratório mesmo, então é um espaço, um grupo que permite experimentação, tudo se avalia, se conversa, se recombina se for necessário, então é tudo muito, claro, dentro de um certo rigor, né? Principalmente da Clara, de ter essas avaliações dos estudantes. Na época foi uma oportunidade bem legal pela questão de eu entrar numa outra universidade, né? Não era de onde eu vinha, então tu conhecer um outro ambiente foi bem legal. E me trouxe o desafio também, porque como eu recém estava voltando para cursar publicidade, eu nunca tinha feito uma identidade visual, né? Era um desafio, era um trabalho novo também. E o Lab serviu como esse espaço para mim, ali eu me coloquei. Ali eu voltei a me manifestar. Teve também atividade que eu acho significativa, foi a ida do palhaço Rabito, do Teatro Bagamundo, no Quilombo de Tamanduá, porque essa ideia, né, de um encontro entre a arte do palhaço com as comunidades quilombolas, ela é muito frutífera, ela traz um outro tipo de efeito que está muito mais no campo dos afetos e das afetações do que propriamente no campo político, né? Mas o que eu mais destaco das atividades, da atividade mais importante que eu considero, né, do Lab, foi a atividade dos tambores, que era titulada Tambor, Canção e Poesia, que contou com a presença do Richard Serraria e do Mimo Ferreira, que vieram de Porto Alegre para fazer uma palestra, oficina e um show na sociedade uruguaia. A palestra era sobre a presença do tambor de Supapa do Rio Grande do Sul, tentando traçar então a trajetória do povo negro no território, aqui no sul rio-grandense. Contou com uma série de envolvimentos de outras entidades, por exemplo, Secretaria da Educação, Ponto de Cultura Pampa Sem Fronteiras, Curso de Música da Unipampa, e um projeto também organizado, né, e encabeçado pelo Lab.
a gente escreve uma coisa que a gente sente e depois outras pessoas que às vezes é até próxima de você, sabe? Um colega que tá na classe lê algum texto e fala, nossa, eu passo por isso, e vem desabafar sobre um assunto que, né? Sei lá, a gente convive todo dia e a gente não conhece a outra pessoa. Então é bem bom quando você escreve uma coisa e a pessoa vem falar sobre isso com você, falar que sente o mesmo e que o texto ajudou ela. Toda a participação me desafiou de várias maneiras, né? Não só a parte do logo, quando eu fiz o projeto gráfico das revistas também, né? Hoje eu uso as revistas como portfólio também, porque as revistas foram 2 trabalhos que ficaram bem bonitos, né? E são bem importantes. Eu usei o manual de identidade que eu fiz lá, eu usei na disciplina num dos meus projetos experimentais, eu apresentei, né, na Unicamp depois para concluir, e também me serviu meio que de modelo, assim, serviu meio de portfólio. Inclusive a oficina de crônica eu levei para apresentar na jornada de Passo Fundo ano passado, então levei o que a gente fez, né, todo o mecanismo, toda a questão metodológica, os textos, né, como que esses textos iam circular, então isso também motiva muito a produção do texto, né? Tá aí a nova cultura de escrita, né? Entender que eu escrevo para o mundo. Né? Na verdade, a gente inventa as coisas, a gente inventa os projetos de extensão, a gente inventa os projetos de ensino, de pesquisa, projetos culturais, como uma forma de, sei lá, no fundo, né? Além de todas as justificativas formais que a gente faz na escrita de um projeto, né, para ser aprovado, eu acho que no fundo o que está em jogo mesmo é a construção de um sentido para estar em Bagé, né, ou seja, para viver aqui. Com certeza, ajudou bastante, assim. Todo o processo de participar do projeto, de aprender coisas lá dentro também. Só que tudo isso do projeto, assim, eu vejo e eu assim, sou eternamente grata à professora Clara, porque eu acho assim, que o projeto ele teve toda a repercussão que teve, todo o desenvolvimento que teve, por a gente ter uma coordenadora que foi parceira, que foi realmente colaboradora, entendeu? Porque ela vestiu a camiseta junto com a gente, tudo que a gente precisava, a gente ia falar com ela, estava sempre presente.